Aprenda inglês acelerado com diversão e facilidade. Hi, my name is Márcio Alexandre, especialista em Neuropower English, inglês acelerado com transformação de vida, do canal Power English 42. Aqui mais uma lição, a lição 2, parte 3 do Vision, da série Inglês Acelerado com vídeos, áudios e textos. Para você que não sabe nada de inglês, ou até que sabe, mas está enferrujado, ou sabe até muito, mas tem medos e bloqueios que te impedem de poder falar bem o inglês. Então, cada uma dessas lições tem 5 partes e cada parte a gente vai focando algo diferente. Speaking, listening, tradução, a gente dá uma introdução. Tem a última parte, em geral, é só inglês. E a de hoje a gente vai focar a gramática fácil, uma gramática fácil do mesmo material do vídeo 1 dessa série, ok? Recomendo altamente que você assista todos os vídeos da série na ordem em que é apresentado. Hoje é o vídeo 3 do Vision, lição 2, parte 3 do material que é o Vision Lakiani. Então, na lição de hoje vamos ter o Easy Grammar. Ops, abriu aqui um negócio, Vamos ter o Easy Grammar. E para isso vamos ver o áudio, ok? Do texto, que a gente está estudando já 2 vídeos de forma diferente. E vamos partir para ver em detalhes os pontos principais de gramática de maneira fácil, ok? Vamos primeiro ouvir. Vamos lá. O texto. Eu vou marcar aqui para vocês. Só um instante. Vamos primeiro dividir em 2 partes. Essa parte em azul e depois a outra em azul. Só um instante. Vamos lá. Ouvindo agora, essa parte em azul. Many people can't believe that 2 years before A-Fest, before I first started this incredible festival that many people say is like the TED of personal growth, I was so small in terms of my impact in the world that I was basically teaching small classes of 30 to 40 people meditation over a weekend for absolute crap money. Now, how did I go from there to 2 years later creating something like A-Fest? Well, Ops. E por último, vamos ouvir esse parágrafo e aí a gente vai começar a ver de uma maneira diferente os principais pontos gramaticais. Vamos lá? O segundo parágrafo em azul. Had to do with an encounter with a guy by the name of Bob Proctor and how he absolutely kicked my ass to a point where I was so pissed off at him. But it led to a disorientation in my mind that sparked an incredible growth. Now, I wanted to share the story with you. I was talking about this on stage recently, and people absolutely loved it, and they thought it was absolutely hilarious. So check this out and see if this sparks an idea within you. Good! Very nice! Então, a gente primeiro ouviu o texto, o áudio do texto, que a gente já está estudando desde o vídeo 1, este é o vídeo 3. E vamos agora ver as principais partes gramaticais, que é bem fácil, ok? Evitando o máximo possível termos técnicos e que são importantes para a gente saber. Então, lição 2, essa é a lição 2, vídeo 3. The unusual advice. The unusual advice that changed the Vision Lakiani's life. Então, vamos começar por aí. The unusual advice. Unusual quer dizer diferente. Unusual. Esse significa... Esse é porque é em português aqui. Esse o N, significa o negativo. Então, a gente tem usual. Usual é algo comum. É algo corriqueiro, e unusual é algo incomum. Então, o significa o contrário. É igual também temos o im. Temos a palavra possible, em inglês, e impossible, impossível. Possible, possível, impossible, impossível. Então, esse im
como o N em inglês, dão a ideia de negativo, o contrário, ok? The unusual advice, conselho. The changed Vishen Lakhiani's life, que mudou, changed, Vishen Lakhiani's life, a vida de Vishen Lakhiani. Mais uma vez, Vishen Lakhiani é um grande empreendedor da Malásia, que a gente está estudando aqui a vida dele. Então, changed é de, changed é um verbo que termina com ed no passado. To change, mudar. Changed, mudou. Então, ed significa verbo regular no passado. Se tem ed, em geral, indica passado. Algumas vezes há palavras que têm ed, mas não são verbos. Mas as palavras que têm ed e são verbos, em geral, são passado. Então, change, to change, é mudar. E changed, mudou. Very nice. Então, vamos continuando aqui. Alright. Many people can... So, vamos dividir aqui essa próxima frase. Um instante. Ok. Então, vamos lá. Dividindo essa aqui. Many people. Many. Many. Quer dizer muitos. Então, a gente tem uma diferença entre many e much. Much também é muito. Só que many é para coisas no plural. 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 Então, a gente tem, por exemplo, many people, como exemplo. Many houses, muitas casas. Many students, muitos alunos, etc. Então, o many quer dizer muitos, a gente usa com palavras no plural. E much a gente usa com coisas no singular. Singular. Então, much money. Singular, mas que você não consegue contar, ok? Many são palavras no plural que você conta. Many people, muitas pessoas. Aí você pode contar uma pessoa, duas, três pessoas. Many houses, muitas casas. Casa você conta. One house, two houses, three houses. E many students, muitos estudantes. Você pode contar também one student, two students, three students. Agora, much é para coisas, palavras no singular, que você não consegue contar. Então, vamos lá. Much money, muito dinheiro. Dinheiro você consegue contar? A palavra dinheiro. Real é dinheiro. Dólar é dinheiro. Euro é dinheiro. Real você consegue contar. R$1, R$2, etc. Dólar você consegue contar. $1, $2, $3. Euro também você consegue contar. 1 euro, 2 euros, 3 euros. Mas a palavra money você não consegue contar. Dinheiro. Até em português. Eu digo um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Em português e em inglês também não. Então, much quer dizer muito. É usado para palavras singular que você não consegue contar. Much money. Much money. E assim por diante. E assim por diante, ok? Então, palavras que você não consegue contar no singular. Many people can't believe. Não conseguem acreditar. Can't believe that 2 years before a fest. Before. A gente tem a palavra before. Só tirando isso aqui. E o contrário de before, qual é? After. Before quer dizer antes. E after quer dizer depois. Before, after. Before, after, before, after. Tá bem aqui, before. A fest. Isso aqui é o festival Vishen Lakhiani. É um empreendedor da Malásia. Esse texto é sobre a vida dele. E ele está contando um pouco sobre a vida dele. De como ele conseguiu sair de ensinar pequenas classes de meditação a ser um grande empresário e fazer o que ele colocou aí, A Fest. Né? Isso há alguns anos atrás, que era um festival
que acontecia uma vez por ano, que reunia vários palestrantes, uma semana de palestras e também eventos e danças e músicas e tudo mais, em um lugar do mundo. Então, A-Fest é o que ele chama aqui o festival dele. Many people can't believe. Muitas pessoas não conseguem acreditar. That 2 years before A-Fest, que 2 anos, 2 years before A-Fest, before I first started. Então, olha só, started, a gente tem ED. Esse ED com verbo no passado é um verbo regular no passado. Então, to start quer dizer começar. E no passado, started, começou. Os verbos no passado regulares terminam em ED. Os verbos no passado regulares terminam por ED. E os verbos irregulares no passado são irregulares. São formas diferentes. Tem que memorizar. Então, before I first started, antes que eu primeiro começasse, ou antes que eu primeiro comecei. A tradução literal é antes de eu primeiro comecei, ou antes que eu primeiro comecei. Não faz muito sentido em português. Então, a gente tem que adaptar um pouquinho a ideia original para o conceito em português. Então, antes de eu primeiro começar, ou antes que eu primeiro começasse. Antes que eu primeiro começasse. This incredible festival. Este festival incrível. Este festival incrível. Que festival? Ele está falando A-Fest. A-Fest. That many people, que muitas pessoas, são uma coisa também. O that, em geral, não sempre, mas em português é a palavra que. O that, não sempre, mas muitas vezes, como aqui, é a palavra que. Então, before I first started, antes que eu primeiro começasse, this incredible festival, este incrível festival, that many people say, que muitas pessoas dizem. Say é dizer. It's like the TED, é como o TED. Esse like, a gente tem o like de várias maneiras. Por exemplo, como verbo, to like quer dizer gostar. Agora a gente tem would like, quer dizer gostaria. Então, like, gostar, would like, gostaria. Agora, aqui, esse like quer dizer como, eu estou comparando. Comparando. Então, eu digo, it's like the TED. É como o TED. Ou, traduzindo de outra forma, é comparável ao TED. Que TED é esse? Esse TED é aquele TED Talks. TED Talks é uma iniciativa, né? E que existe em vários países do mundo, de palestras de 15 a 18 minutos sobre temas variados. Isso em vários países do mundo. Tem até o site TED Talks, em português, inglês, etc., em outros idiomas. Então, esse TED Talks fala sobre personal growth. Growth quer dizer crescimento, e personal quer dizer pessoal, crescimento pessoal. Então, ele está dizendo que many people say, muitas pessoas dizem, it's like the TED, é como o TED of personal growth, do crescimento pessoal. Então, ele está dizendo que o festival dele, muitas pessoas dizem que o festival dele é como esse TED do crescimento pessoal, of personal growth, né? It's like the TED. Alright. Continuando aqui, a próxima frase, explicando aqui os principais itens de gramática, ok? Alright. I was. Vamos ver aqui, só um instante. I was so small. Ops, só mais uma vez aqui. I was so small. Eu era tão pequeno.
in terms of my impact, em termos de meu impacto, in the world, no mundo. I was so small. Então, I was é o passado do verbo to be, de I am. O presente é I am e o passado I was. Esse so, né, aqui tem o sentido de tão, tão. So small quer dizer tão pequeno, so small, tão pequeno. I was so small, eu era tão pequeno. In terms of my impact in the world, em termos de meu impacto no mundo. Então, os pronomes my impact, my impact quer dizer meu impacto. E vamos treinar um pouquinho esses pronomes. A gente pode dizer your impact, your quer dizer seu impacto. His impact, o impacto dele. Her impact, o impacto dela. Their impact, o impacto deles ou delas. Eu peguei esse exemplo, my impact, para a gente treinar um pouco esses pronomes. Your, his, her, their, etc. In the world, no mundo. Eu era tão pequeno, I was so small, in terms of my impact in the world. Então eu vou fazer uma pergunta. Was he so small? Was he so small? Yes, he was. Oh no, he wasn't. Aqui eu estou pegando para fazer uma pergunta. Was he so small? Ele era tão pequeno? Yes, he was. Sim, ele era. No, he wasn't. Não, ele não era. Yes, he was. No, he wasn't. Yes, he was. No, he wasn't. Yes, he was. No, he wasn't. Então, aqui a gente está treinando esses padrões, ok? Por isso que eu peguei aqui e coloquei uma pergunta. I was so small in terms of my impact in the world that I was basically teaching. That, a gente já viu, quer dizer que. I was, a gente já viu, eu era. Sim, I was, como é verbo ser ou estar, I was quer dizer eu era ou eu estava, ok? Eu era ou eu estava. Um desses dois significados. Por quê? Porque was é o passado do verbo I am, verbo to be, quer dizer ser ou estar. I am quer dizer eu sou. Mas I am quer dizer eu estou. Então, I was, eu era, I was, eu estava. I was basically teaching. Eu estava basicamente ensinando. Basicamente, basically. Esse ly quer dizer palavras que terminam em mente em português. Por exemplo, finally, finalmente. Outra palavra, weekly, semanalmente, e assim por diante. Quando tem ly em inglês, é a palavras que terminam em mente em português, ly. Então, basically, basicamente, finally, finalmente, weekly, semanalmente. I was basically teaching. Eu estava basicamente ensinando. Teaching. Small classes. Classes pequenas ou turmas pequenas. Class quer dizer turma, ok? Ou classe. Of 30 to 40 people. De 30 a 40 pessoas. Ele estava basicamente ensinando classes pequenas, turmas pequenas de 30 a 40 pessoas. O que ele estava ensinando? Meditation. Meditação. Question, pergunta. What was he teaching? What was he teaching? O que ele estava ensinando? What was he teaching? What was he teaching? He was teaching meditation. Meditação. He was teaching meditation.
Over a weekend. Em um final de semana. Weekend, um final de semana. Ok? Só uma coisa. Meditation. Meditation termina com o final shan. Shan. Muitas palavras em inglês terminam com isso. Como intuition. Meditation é meditação. Intuition, intuição. E assim por diante, ok? Meditation, meditação, intuition, intuição, etc. Over a weekend, em um final de semana, for absolute crap money. Esse absolute quer dizer por absoluto, ou puro, ou completo. Absolute crap money. Esse crap money quer dizer dinheiro de merda, que ele fala. Só que crap money aqui é o sentido é little money, pouco dinheiro. Ele estava ensinando meditação em um final de semana, como ele diz. Eu estava basicamente ensinando classes de meditação de 30 a 40 pessoas num final de semana por pouco dinheiro, né? Dinheiro de merda quer dizer crap money é little money. Dinheiro pequeno, pouco dinheiro, ok? Let's go here. Vamos continuar. Então, vamos aqui, eu estou vendo com vocês os principais pontos gramaticais que são recorrentes, que são importantes da gente saber. Então, now. Uma coisa que tem muita gente que tem dúvida, now e no. Vocês veem que essas duas palavras são parecidas. Essa primeira, a pronúncia é now. Now quer dizer agora. E quando eu coloco o K na frente do now, o K não é pronunciado, mas a palavra muda de pronúncia. Então, essa segunda palavra é know. Know quer dizer saber, conhecer. Saber conhecer, ok? Então, como eu digo, I know, eu sei, eu conheço. I know, eu sei, eu conheço. E now é agora. Então, now, agora. How did I go from there? Como eu fui de lá? How did I go from there? Tarará. How did I go from there? Então, é o passado. Eu posso colocar, por exemplo, presente. How did I go? Como eu fui. Se eu perguntar como eu vou, how do I go? Como eu vou? E como eu irei? How will I go? Então, passado, presente, futuro. How did I go? Quer dizer passado. Quando tem o did, indica passado. Quando tem o do, em geral, presente. E quando tem o will, quando tem o will, em geral, indica futuro. Olha só. Did, em geral, indica passado. Do, em geral, indica presente. E will, em geral, indica futuro. E vocês percebem que dessas três frases aqui, basicamente, eu só mudei uma palavra. Did, para indicar a frase toda, indo para o passado. Do, para indicar a frase toda, se referindo ao presente. E will, para indicar a frase toda, se referindo ao futuro. Então, how did I go? Como eu fui. How do I go? Como eu vou. How will I go? Como eu irei. Mais uma vez. How did I go? Como eu fui. How do I go? Como eu vou. How will I go? Como eu irei. How did I go? How do I go? How will I go? Very good. How did I go from there? Como eu fui de lá. Então, a gente pode usar esses termos. From there, de lá. From here, daqui. From there, de lá. From here, daqui.
Então, são outras palavras que a gente está treinando a partir dessas frases principais aqui. Now, how did I go from there to 2 years later para 2 anos depois? Later quer dizer depois, posteriormente. Creating something like AFS, criando alguma coisa como o AFS, quer dizer, esse A-Fest, esse festival do que ele está falando. Então, creating, só uma coisa, ING, em geral, não sempre, quando se refere a verbos, é o NDO em português. NDO em português. Creating quer dizer criando. Essa palavra go, se eu coloco o ING going, quer dizer indo. Então, o ING, quando se refere a verbos, em geral, é o correspondente ao NDO em português. Creating, criando. Going, indo. ING, NDO. Isso vai ser sempre. Vai ter algumas palavras que não são verbos e que o ING, claro, não é o NDO em português. Mas isso com o tempo você vai saber. Esse like aqui é o mesmo que a gente já viu na frase um pouco mais acima. Like, comparando. É como, estou comparando. Então, creating something, criando algo, like AFS, como o AFest, ok? 2 years later. Quanto a esse later aqui, eu posso colocar, por exemplo, outras possibilidades. 2 years later, 2 anos depois, eu posso colocar possibilidades, vamos brincar um pouquinho. 3 hours later, 3 horas depois. 4 weeks later, 4 semanas depois. 10 months later, 10 meses depois. Olha só, 3 hours later, 3 horas depois. 4 weeks later, 4 semanas depois. 10 months later, 10 meses depois. Então aqui a gente está treinando essa parte aqui do later, relativo a tempo, ok? Alright, vamos para o próximo aqui. Ok. Vamos lá. Mais um aqui para a gente ver e vamos treinar, ok? Alright. Well, treinando aqui. It had to do with, essa expressão aqui. It had to do with. Essa expressão é isso tinha a ver com. Tarará, 3 pontinhos. O que é isso? É uma expressão. Não dá para traduzir ao pé da letra, que não faz sentido. Vamos traduzir ao pé da letra só para você ver. It had to do with. Isso tinha que fazer com. Não faz sentido ao pé da letra, é uma expressão. O sentido dela é algo que tem relação com outro algo, com outra coisa. Então, isso tinha a ver com, isso tinha uma relação com. Então, ele está dizendo, it had to do with an encounter. Isso tinha uma relação com, isso tinha a ver com um encontro. Encounter. Encounter. Encounter é o mesmo que meeting, encontro ou reunião. Né? Meeting é uma reunião. Vocês veem que meeting, como verbo, significa encontrando. Mas como substantivo, e aqui é um substantivo, significa reunião. Então, o ING aqui não é o NDO, porque é um meeting aqui significa reunião. Ok? Encounter, encontro. Meeting, encontro ou reunião. Então, it had to do with an encounter. Isso tinha a ver com um encontro, com uma reunião. It had to do with an encounter.
With a guy by the name of Bob Proctor. With a guy. Com cara. With a guy. Guy quer dizer cara. Guy. Também a gente pode ser man, homem. Dude. São outras expressões, né? Dude, man, guy, cara, pessoa. E assim por diante. With a guy, com cara. By the name of Bob Proctor. By the name of. Pelo nome de Bob Proctor. By the name of. By the name of. É o mesmo que called. Ou então eu posso dizer named. Então, by the name of Bob Proctor. Pelo nome de Bob Proctor. Called Bob Proctor. Chamado de Bob Proctor. Named Bob Proctor. Também nomeado, né? O chamado de Bob Proctor. São sinônimos, ok? An encounter. Olha só. An encounter, um encontro. With a guy, com cara. By the name of Bob Proctor. Pelo nome de Bob Proctor. With a guy called Bob Proctor. Com cara chamado Bob Proctor. Ou with a guy named Bob Proctor. Com cara chamado Bob Proctor. Aqui são sinônimos, ok? Sinônimos. With a guy. Good. And how he absolutely kicked my ass. E como ele absolutamente, absolutely, a gente já viu isso, quando termina em ly. Ly é a palavras que terminam em mente em português. Absolutely, absolutamente. Ly significa, em geral, palavras que terminam em mente em português. How he absolutely, e como ele absolutamente kicked my ass, chutou minha bunda. Esse kicked my ass, to kick, chutar. Chutar uma bola, né? Chutar algo, chutar um objeto. To kick, chutar, ok? A gente pode dizer I kick a ball. Eu chuto uma bola, né? I kick a ball. Eu chuto uma bola. To kick, chutar. And how he absolutely kicked my ass. E como ele absolutamente chutou minha bunda. Chutou meu traseiro, né? To a point where, to a point where, a um ponto onde I was so pissed off at him. Eu estava tão, I was a gente já viu. I was quer dizer eu estava, eu era. Esse so quer dizer tão. I was so, eu estava tão o quê? Pissed off at him. Pissed off at him quer dizer chateado com ele. I was so pissed off at him. I was so pissed off at him. Eu estava tão chateado com ele. Eu posso ter outras possibilidades. I was so happy. Isso aqui a gente está treinando o padrão. I was so happy. Eu estava tão feliz. I was so sad. Eu estava tão triste. I was so angry. Eu estava tão raivoso. I was so happy. I was so sad. I was so angry. I was so pissed off at him. Né? Com ele, at him. Ou então, at her, se fosse mulher, né? Com ela. At them, com eles, com elas, etc. Então, a gente está treinando aqui esse padrão, né? I was so pissed off at him. Então, continuando. Aqui, a próxima frase. Vamos lá. Ok. Porque o Vishen Lakhiani está dizendo que encontrou Bob Proctor, que é um grande palestrante motivacional. E o Bob Proctor deu um carão nele, dizendo: você pode muito mais do que está conseguindo. Confia no teu potencial.
de fazer coisa pequena, pensa grande, sonha, realiza, vai e faz. Por isso que o Bob Proctor, ele chutou a bunda do Vishen Lakhiani, chutou o traseiro do Vishen Lakhiani, kicked my ass, nesse sentido, ou seja, diz, cara, tu pode muito mais do que está conseguindo, vai e faz. Aí por isso que o Vishen Lakhiani disse, I was so pissed off at him, eu estava tão chateado com ele, mas no final das contas, você vai ver daqui a pouco, que ele aceitou o conselho e melhorou bastante. But it led to a disorientation in my mind. But it led, mas isso guiou, led, vem de to lead, guiar, né? Guiar, conduzir, guiar, conduzir, isso conduziu, isso guiou, ou no outro sentido, não tão literal, mas mantendo a ideia original, isso trouxe to a disorientation in my mind, a uma desorientação em minha mente, in my mind, em minha mente. Então, o carão dele levou a desorientação na mente do Vishen. Você percebe que esse tem o Shan aqui, né? A gente já viu isso. Meditation, meditação. Intuition, intuição. Disorientation, desorientação, né? Essas palavras que terminam em Shan. Todas que terminam em Shan vão ser o são em português, meditação, desorientação. Eu não sei, existem tantas, né? Mas várias até que dá. Muitas palavras que terminam em Shan são, né? Terminam em são em português. Só não coração, né? Coração não é coration, coração é heart. Então, but it led, mas isso guiou to a disorientation in my mind, a uma desorientação na minha mente. Ok. That spawned. Esse spawned não é muito usado, eu nunca usei, na verdade, esse verbo. Spawn quer dizer criar. To create, to generate. Spawn quer dizer to create, criar. To generate, gerar. That spawned, que criou an incredible growth. Growth quer dizer crescimento. Crescimento incrível. Então, to grow é crescer. To grow é crescer. E growth, com TH no final, crescimento. Crescimento incrível. Há um crescimento incrível. Então, but it led, mas isso guiou, to a disorientation in my mind. Há uma desorientação em minha mente. That spawned, que criou ou gerou an incredible growth, um crescimento incrível. Vocês percebem que tem ED no final. Esse ED no final significa aqui, como é verbo, é um verbo regular no passado, mais uma vez, passado, ok? Very nice. Próxima. Então, estamos já terminando, ok? Now, very nice. Now, de novo, agora, I wanted, olha só, é de com verbo, então é verbo regular no passado. I wanted quer dizer eu quis. Qual é o verbo? To want, querer. To want, querer. I wanted, to want, querer. I wanted, eu quis. I wanted to share, eu quis compartilhar. Eu quis dividir. Share é compartilhar ou dividir. I wanted to share. Eu quis compartilhar. The story with you. A história com você. Story são histórias. Com E, né? A gente tem essa palavra. História. Agora, history. History, vocês percebem que é diferente. É história, com H e S. Vocês percebem que essas duas palavras têm uma tradução específica em português. Story é história.
relatos, contos, história, story. Enquanto que history quer dizer história, são os fatos que aconteceram na história da humanidade, ok? Uma é história e outra é história. Em inglês é story e outra é history. Aqui a pronúncia é history, ok? With you. Com você. Vamos treinar um pouco essa expressão? With you é com você. With him. With me. Quer dizer, comigo. With us quer dizer conosco. With him, com ele. With them, com eles ou elas. Então, olha só. With you, com você. With me, comigo. With us, conosco. With him, com ele. With them, com eles ou com elas. Very nice. E por último, a última frase. Olha só. Então, praticamente terminando, vamos só dividir aqui para ficar mais fácil. I was. Ok. Então, I was, a gente já viu, eu estava talking, eu estava falando, conversando. ING, aqui, é o NDO em português. Eu estava falando, conversando. About this on stage recently. About this quer dizer sobre isso. On stage, no palco, recently, recentemente. Então, about this. Olha só. About this. About this. Sobre isso. Vamos brincar um pouco com essa expressão aqui. Essa parte gramatical. About that. Sobre aquilo. About this quer dizer sobre isso. About that pode ser também traduzido por sobre isso ou sobre aquilo. Esse about significa a respeito de. A respeito de. Sobre a respeito de. Então, about this, a respeito disso ou sobre isso. About that também significa a respeito disso ou a respeito daquilo. Algo que está distante de você. Então, about the house, sobre a causa. Sobre a casa, né? About my mother, sobre minha mãe. About this situation, sobre essa situação, etc, etc. Então, a gente está treinando essa parte gramatical. About the house, sobre a casa. About my mother, sobre minha mãe. About this situation, sobre essa situação. On stage, quer dizer no palco, porque ele estava falando em palcos, né? Em auditórios, para as pessoas. Ele é palestrante. I was talking about this on stage. Eu estava falando sobre isso no palco recently, recentemente. LY aqui é a palavra mente, ou que termina em mente em português. No caso, recentemente. And people absolutely loved it. E as pessoas absolutamente, LY de novo, e as pessoas absolutamente loved it. Amaram isso. Significa que é um verbo regular no passado. Loved it. Amaram isso. And people absolutely loved it. As pessoas absolutamente amaram isso. O verbo é to love. Olha só. To love. Amar. To love quer dizer amar. E é aquela famosa frase I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. Loved it. Amaram isso. And they thought. Olha só. And they thought. E eles achavam, ou acharam, it was, que isso era absolutamente hilarious. Hilário. E eles acharam que isso era absolutamente hilário. They thought é o passado de to think, pensar. Think é pensar, thought, pensaram. Ou pensavam, tanto faz, pensaram
ou pensavam, ok? Thought. They thought, eles pensaram. Então eu posso dizer I thought, eu pensei. He thought, ele pensou. She thought, ela pensou. We thought, nós pensamos. Então, they thought, eles pensaram. It was, que isso era absolutamente hilarious. Hilário. Ou seja, hilário quer dizer engraçado. They thought it was absolutely hilarious. So, opa, e a última frase. Vamos ver essa aqui. Só para terminar. So, então, so significa tão. Ou então, né? Se eu disser, por exemplo, so happy, tão feliz. So sad, tão triste, né? So aqui quer dizer tão. So happy, tão feliz. So sad, tão triste. Aqui é tão. Mas nesse sentido da frase é então. Então, assim, concluindo, portanto, nesse sentido da frase, o so quer dizer então, portanto, concluindo, etc, etc. Ou resumindo, né? Resumindo, o meu pensamento, tal. Check this out. Check out quer dizer verify. Olha só. To check out. Check out quer dizer verify. Examine. Take a look. Check out quer dizer... Só tirar isso aqui. Check out. Ops. Então, check out quer dizer verify. Examine. Take a look. Dá uma olhada nisso. Check this out. Dá uma olhada nisso. And see. E veja. If this sparks. Sparks quer dizer criar, gerar. Se isso cria an idea, uma ideia, within you, dentro de você. Então, dá uma olhada nisso. And see. And verify. And examine. And take a look. E dá uma olhada. E veja. See. If this, se isso, sparks, gera, cria, o que? An idea within you. Uma ideia dentro de você. Então, pessoal, é isso. Vamos ouvir mais uma vez o áudio. E aí terminamos, ok? Então, vou colocar primeiro o áudio do primeiro parágrafo para a gente ouvir. E depois do segundo, ok? Vamos lá? Many people can't believe that 2 years before A-Fest, before I first started this incredible festival that many people say is like the TED of personal growth, I was so small in terms of my impact in the world that I was basically teaching small classes of 30 to 40 people meditation over a weekend for absolute crap money. Now, how did I go from there to 2 years later creating something like A-Fest? Well, it had... Ok, então vamos ouvir, por último, o segundo parágrafo. Vamos lá, 1, 2, 3, espera aí. To do with an encounter with a guy by the name of Bob Proctor, and how he absolutely kicked my ass to a point where I was so pissed off at him. But it led to a disorientation in my mind that sparked an incredible growth. Now, I wanted to share the story with you. I was talking about this on stage recently, and people absolutely loved it, and they thought it was absolutely hilarious. So check this out and see if this sparks an idea within you. Very nice, good. Bom, pessoal, é isso. Terminamos aqui a parte 3 da lição 2, o Vishen Lakhiani. Próxima lição a gente vai ver, treinar um pouco mais tradução. E na última lição, a última parte, vai ser sempre esse mesmo material para essa lição. E na última parte, vamos treinar esse material. Eu
explicando isso em inglês. O inglês mais fácil, que dá mais ou menos nível intermediário, para que você, mesmo que não saiba muita coisa, mas vai treinando, eu já vou puxando você para entender mais inglês. Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado aí da nossa aula. Curta aí, dê um like aí nesse vídeo, se inscreva aí, acompanhe os nossos vídeos e os outros vídeos do Inglês Acelerado Power English 42. Compartilha com pessoas que precisam de aprender inglês acelerado de maneira diferente. E comente aí embaixo o que você achou. E ative os sininhos para receber as notificações. Forte abraço e até breve. Tchau!